Olá! Espero que vocês estejam treinando esse desenvolvimento de algoritmos. A programação é muito interessante. Nessa aula, nós vamos começar falando de um assunto bem interessante e que vai ajudar vocês aí na elaboração e análise dos programas. O termo é debugar. Na verdade, debugar, o pessoal fala muito, significa remover um bug do programa, descobrir por que esse algoritmo não está fazendo o que ele deveria fazer. Tudo isso está associado com a ideia de debugar. Executar o programa passo a passo, analisando o valor das suas variáveis. É isso que a gente vai fazer agora. Vamos para um exemplo? Muito bem. Temos aqui um programinha e o objetivo dele é trocar o valor de duas variáveis. Vamos lá, vamos declarar duas variáveis, inteiro A e B. Vamos pensar numa troca bem simples, tá? Primeiro, eu vou atribuir valor às variáveis A recebendo 10, B recebendo 20. E vamos lá. Antes de fazer a troca, vamos escrever um comando aí para mostrar o valor das variáveis, ok? Escreva val, aí um texto, o valor, vírgula, o valor de A, um texto, vírgula, o valor de B. Quando isso for executado, ele vai mostrar os valores de A e B. E a nossa troca é assim, A recebe B, B recebe A, ok? Eu estou pegando uma variável, colocando o valor de uma na outra. Será que vai funcionar? Será que essa nossa troca vai funcionar? Vamos ver. Depois tem uma mensagem de texto que mostra novamente o que está em A e o que está em B. Olha lá. Trocou? Percebam, não houve a troca. Não funcionou do jeito que a gente queria e o jeito que a gente estava esperando. Agora a gente está executando passo a passo o programa, clicando naquele botãozinho. Olha lá, A recebe 10, reparem lá no cantinho o valor da variável A recebendo 10. Cliquei no botão, foi para o comando seguinte. Olha lá, B está guardando 20. Agora acontece a troca. Atenção lá na direita no valor das variáveis. A recebe B. O que aconteceu? A variável A ficou o mesmo valor da variável B. E B recebe A. O que aconteceu? É por isso que a gente viu que o resultado do programa, do algoritmo de execução, não estava correto. A gente precisa fazer uma outra coisa desse nosso algoritmo para que ele possa funcionar do jeito que a gente está esperando. Antes da gente mostrar uma outra solução, eu vou deixar aqui para vocês o programa, tá bom? E aí vocês podem ver, esse código aí foi o que a gente executou, o resultado está ali em cima, tá? E nós podemos observar que, ao invés de trocar os valores de A e B, A ficou com 20, B ficou com 20. E por quê? Olha lá, antes da troca, repare a tabelinha ali do lado. A guardava 10, B guardava 20. Quando eu fiz A recebe o que está em B, tanto A quanto B ficou guardando o valor 20. E quando eu fiz B recebe A, B recebeu 20 novamente. Vamos lá. Uma ideia para resolver esse problema seria a seguinte. A gente adicionar uma caixinha a mais, uma caixinha AUX. E a gente fazer o seguinte. Repare, antes da troca, A guardando 10, B guardando 20. Aí eu faço AUX recebe A. Então estou guardando na minha caixinha AUX o valor que estava lá em A. Ora, se eu guardei o que estava em A, aí agora sim eu posso pegar e falar, coloca em A o que está em B. Porque o que estava em A está guardadinho lá em AUX. Repare a figurinha. Perfeito. E logo em seguida eu faço B recebe o que está em AUX, que era o valor de A. O que aconteceu no final, pessoal? Antes da troca, reparem, A guardava 10, B guardava 20 e ao final desse procedimento, A passou a guardar 20, B passou a guardar 10. Muito bem, olha aí o nosso programinha novamente. Eu só vou mudar nesse programa a parte da troca, ok? E colocar
o código correto? Primeiro nós vamos lá em cima, aonde estão as nossas variáveis, e vou colocar uma nova variável, aux. Reparem, eu posso declarar várias variáveis numa linha só, desde que elas estejam separadas por vírgula. E agora eu escrevo, aux recebe A, ponto e vírgula. Então a variável aux vai receber o que está em A. A vai receber o que está em B. E finalmente B recebe o que está em aux, aquilo que a gente escreveu nas caixinhas. Rodamos o programa e percebam, a troca funcionou? Perfeito, funcionou. O que a gente fez foi exatamente o que vocês podem observar aí nessa tabelinha. Antes da troca nós tínhamos A guardando 10, B guardando 20. Aux, não sei, não tem nada ali na minha aux, eu não inicializei a variável, ok? Quando eu falo aux recebe A, então aux passou a guardar o valor 10. Logo em seguida eu fiz A recebe o que está em B, acompanhe aí na tabelinha. Então A passou a guardar o valor 20. Reparem, A está guardando 20, B está guardando 20, mas eu tenho 10 que está lá em aux. E no comando lá de baixo eu faço B recebe aux. E com isso eu consegui fazer a minha troca. Muito bem, esse é um assunto bem interessante, muito importante. Nós aprendemos que para o comando escreva, a gente passava ali, entre os parênteses, um valor, uma constante inteira, uma constante real, um texto, ok? Vamos estender essa ideia, tá? O que você passa para o comando escreva não é só uma constante, é uma expressão. Ou, na verdade, você pode passar várias expressões, desde que uma expressão esteja separada da expressão seguinte por uma vírgula. Isso faz parte da sintaxe da linguagem, ok? E aí vem a perguntinha, o que é uma expressão? Muito bem, primeiro item vocês já sabem, uma constante é uma expressão. Então, 2019, 19.90, o texto Brasília, o caractere L, a constante verdadeiro, tudo isso é uma expressão, ok? Segundo ponto, uma variável também é uma expressão. Então, quando eu dou lá, escreva ano, escreva idade, tá ok, porque eu estou passando para o escreva uma expressão. Então, uma variável também é uma expressão. Agora, esse ponto é interessante. Uma expressão aritmética também é uma expressão. Mas, professor, o que é uma expressão aritmética? É o que vamos falar agora. Uma expressão aritmética, trazendo lá da matemática, é uma expressão que contém operadores aritméticos. Estamos estendendo a nossa ideia de expressão. E que operadores são esses? São operadores que você já conhece, de soma, subtração, multiplicação, divisão. Percebam os exemplos aí, ó. Por exemplo, eu posso colocar a seguinte expressão, 5 mais 2. É uma expressão válida. Eu tenho duas constantes inteiras, o operador de soma, 5 mais 2. A gente sabe que isso é resolvido e gera o valor 7. Ok, essas quatro operações vocês conhecem muito bem, mas temos duas outras operações que eu gostaria de comentar. A divisão, quando você divide, por exemplo, 5 por 2, o resultado é um valor real, 2,5. Mas se eu quiser a divisão inteira, eu posso usar aquele outro operador. Reparem, é uma barrinha invertida. A barrinha que é o contrário da divisão. E essa barrinha significa divisão inteira. Então, 5 dividido por 2, quanto que dá? 2,5. Mas qual a parte inteira? 2. Então, o operador quociente ou divisão inteira, o resultado dele é a divisão inteira, ok? E o resto da divisão, também conhecido como operador de módulo, é o porcentagem, ou você pode escrever mod, ok? O que isso significa? Vou dar um exemplo bem simples. 5 módulo 2 é 1. Por quê? Porque se eu dividir 5 por 2, horas, eu sei que 5 dividido por 2, o múltiplo de 2 mais perto de 5 é 4, não é? Qual é o resto? 1. Querem um outro exemplo bem legal da operação mod?
as horas. Quando eu pergunto para vocês, olha, quantas horas são? Vocês vão falar assim, são 3 horas da tarde ou são 15 horas. Como é que você chega 15 horas e 3 horas da tarde? Você usa a operação de módulo. 15 módulo 12 é quanto? 3. Você divide 15 por 12, dá 1 e sobra quanto de resto? 3. Então, o operador de módulo, a gente utiliza ele no nosso dia a dia também, quando a gente faz essa continha de horas. Muito bem, temos aqui um programinha que mostra o resultado, tá, do nosso escreva se a gente passar para ele expressões. Olha lá, primeiro comando escreva, eu passei um texto, a soma 5 mais 2 igual a, e você vai ver que ali no cantinho ele está mostrando exatamente esse texto, ok? Quando eu passo por escreva um texto, ele imprime na tela esse texto. Mas eu passei vírgula, veio uma expressão. E que expressão é essa? 5 mais 2. Percebam que o programa não coloca 5 mais 2, ele resolve a expressão. Ele vai calcular 5 mais 2 igual a 7. E o que ele vai mostrar na tela? 7, o resultado da expressão. Reparem para os comandos abaixo. A subtração 5 menos 2 igual a, e ele mostra quanto? 3. Ele não mostra 5 menos 2. E o mesmo para todos os outros operadores aritméticos, ok? Vou deixar como tarefa para vocês rodar, escrever e rodar esse programinha aí na casa de vocês, ok? Vamos lá. O mesmo programinha, mas agora usando variáveis. Vejam lá, ao invés de usar 5 mais 2, eu fiz o seguinte, declarei duas variáveis, A e B. A recebendo 5, B recebendo 2. E agora, nos meus comandos, o que eu coloquei no lugar das expressões? A mais B. Perfeito. A mais B. Quanto A guarda? 5. Quanto B guarda? 2. A mais B dá quanto? 5 mais 2, 7. É o que ele está mostrando aí na tela. Também fica como uma tarefa de casa vocês rodarem esse programinha aí no computador de vocês no Calango, ok? Perfeito! Vamos dar um passo a mais. Nós aprendemos que o que a gente passa para o escreva é uma expressão. Quando na aula passada nós falamos aí de comando de atribuição, nós falamos que o comando de atribuição ele tem a seguinte sintaxe, é uma variável que recebe um valor. Vou estender esse conceito. Na verdade, o comando de atribuição, ele tem a seguinte sintaxe, uma variável recebe uma expressão. Horas, e nós já sabemos lá, que a gente acabou de ver do exemplinho passado, que uma expressão, ela pode ser uma constante, 2019, 19,90, pode ser uma variável, A, B, ou pode ser uma expressão aritmética. Na verdade, uma expressão aritmética é uma combinação de constantes e variáveis ou outras expressões aritméticas. Perfeito? Muito bem. Agora um ponto importante é, a gente sabe que uma expressão é resolvida. Então, quando eu digo uma variável recebe uma expressão, a variável ela vai receber o valor resultante dessa expressão, tá bom? E uma regra importante é, se eu tiver diversos operadores na minha expressão, aqueles que têm maior precedência vão ser resolvidos primeiro. Opa, como assim, professor? Explica melhor. Muito bem. Quando você tem uma expressão e você tem uma multiplicação e uma soma, o que você resolve primeiro? Perfeito, a multiplicação. E aqui, o seu compilador vai fazer a mesma coisa, porque a multiplicação ela tem precedência na soma. Perfeito? Então, os operadores de maior precedência são resolvidos primeiro. Agora, quando você tem operadores que têm igual precedência, então você tem aqui uma multiplicação, uma soma e outra multiplicação, o que acontece? O seu compilador ele vai avaliar a expressão da esquerda para a direita. Então ele vai pegar aquele que está mais à esquerda na expressão para avaliar primeiro. Tá bom? Parênteses você pode colocar na sua expressão para indicar
precedência de operações. Muito bem, vamos ver um exemplo agora, tá? Esse exemplo a gente vai calcular o valor de delta, lá da famosa fórmula de Bhaskara, ok? Vamos declarar então três variáveis, a, b, c e delta. Vocês se lembram da expressão do delta? B ao quadrado menos 4ac. Mas vamos lá. Primeiro, vamos escrever alguns comandos para solicitar os valores de A, de B e de C. Então a gente tem um comando escreva, entre com o valor de A. Embaixo, um comando leia A. Ok? Em seguida, vamos a mesma ideia. Entre com o valor de B. O comando escreva na linha de baixo, leia e você vai passar a variável B. Reparem, isso já está ficando até repetitivo, não é, pessoal? Mas a ideia é essa. A repetição é a base do aprendizado quando a gente está falando de algoritmos. Entre com o valor de C e depois leia C. Com isso, nós solicitamos ao usuário os valores de A, B e C. Perfeito? Então agora nós vamos calcular o valor de delta. Delta recebe B ao quadrado. Como é que escreve B ao quadrado? B vezes B, menos 4 vezes A vezes C, ponto e vírgula. Perfeito. A variável delta vai receber o valor dessa expressão. Quando a expressão for resolvida, o valor resultante vai ser colocado em delta. E vamos finalmente colocar um comando escreva para mostrar aí o valor de delta. Ok? Então, o valor de delta é igual a vírgula delta. Aonde está escrito delta, vai ser mostrado o valor de delta. Vamos rodar o programa. Entre com o valor de A. Então, a gente pode informar aí A, 5, por exemplo. Entre com o valor de B. Vamos colocar aí 10. Entre com o valor de C. 8, por exemplo. E aí ele calculou o valor de delta. Percebam? Ele mostrou o valor, delta passou a guardar o valor resultante da expressão. Aí está o programinha para vocês rodarem ele aí no computador de vocês, tá? E aí eu só queria chamar a atenção para como esse delta é avaliado. Olhem ali, reparem ali no cantinho a expressão B vezes B menos 4AC. Perfeito? Nós temos multiplicação B vezes B, A 4 vezes A, 4 vezes C. E o menos? Horas, a gente sabe que a multiplicação tem prioridade sobre a subtração. Então ele vai primeiro resolver a multiplicação. E a multiplicação que está mais à esquerda, então ele vai pegar B vezes B. Horas, para esse exemplo eu informei 10 para o valor de B. Então ele vai resolver B10 vezes 10, 100. Então, a gente vai para o passo de baixo, 100 menos 4 vezes A vezes C. Agora ele vai olhar o quê? 4 vezes A. Horas, e A? A guarda o valor? 5. Perfeito? Então, ele vai calcular 4 vezes A, ou seja, 4 vezes 5 vai chegar a 20. Então, nós vamos chegar na linha de baixo, 100 menos 20 vezes C. E aí, temos a subtração e a multiplicação. Então ele vai resolver a multiplicação. Então a sua expressão vai ficar 100 menos 20 vezes 8, 160. Então 100 menos 160. Finalmente, resolveu a expressão, chegamos a menos 160. Tudo bem? Vamos lá. Vamos começar a falar agora da estrutura condicional. Até agora os nossos programas foram lineares. A gente estava executando uma instrução depois da outra. E qual a ideia agora na estrutura condicional? A ideia é que eu possa executar um ou vários comandos somente se uma condição for verdadeira. Então repare a figurinha ali. Eu executei um comando, ok, aí eu olhei para uma condição. Se essa condição for verdadeira, eu posso executar esse outro grupo de comandos. Agora, se a condição for falsa, aqueles comandos ali não vão ser executados, ok? Aí vem uma perguntinha-chave. O que é uma condição? Ok, uma condição é uma expressão, mas é uma expressão que vai produzir verdadeiro ou falso, ok? Vamos lá.
Expressões relacionais. Estamos falando de condições, coisas que vão levar a verdadeiro ou falso. Vamos falar de outro tipo de expressões, mas vamos falar de um tipo de expressão que a gente usa para comparar dois valores, duas variáveis, duas expressões. E reparem, quando você compara uma coisa com outra, o resultado é o quê? Verdadeiro ou falso. E quais são os operadores que podem aparecer numa expressão relacional? São esses aí, ó, que você está vendo. Igual, diferente, maior, menor, maior ou igual ou menor ou igual. Quando você pergunta, por exemplo, 5 é igual a 2, isso é falso. Reparem, o resultado pode ser verdadeiro ou falso, mas nesse exemplo, o resultado é falso. Quando eu digo 5 é diferente de 2, verdadeiro. 5 é maior que 2, verdadeiro. 5 é menor que 2, falso. 5 é maior ou igual a 2, verdadeiro. 5 é menor ou igual a 2, falso. 5 é menor ou igual a 5, verdadeiro. 5 não é menor do que 5, mas é igual. Então esse é o menor igual, ok? Mais uma vez, percebam, quando você compara duas coisas, o resultado é verdadeiro ou falso. E a nossa condição, lá do comando condicional que a gente vai ver, ela tem que levar isso, verdadeiro ou falso, ok? Então a gente pode utilizar uma expressão relacional como uma condição. Muito bem. Aqui temos um outro exemplo, tá? Que eu vou deixar para vocês também como tarefa de casa rodar aí no computador de vocês. É a mesma ideia dos outros exemplos com expressões. Nós só estamos mostrando qual é o resultado das expressões. Então olha lá, o primeiro comando escreva a comparação 5 igual a 2, coloquei isso como texto, ok? Vírgula, uma expressão relacional. 5 é igual a 2 e reparem, na hora que eu executo isso, ele mostra o resultado na tela. Falso. Tá bom? Ele resolve a expressão. Então, cada um desses operadores, quando você executar o programa, ele vai ser utilizado para resolver a expressão e mostrar o resultado da expressão na tela. Reparem ali o resultado, 5 igual a 2, ele mostra falso. 5 diferente de 2, ele mostra verdadeiro. E daí por diante. Um outro conceito interessante. E se eu quiser fazer mais que uma comparação? Professor, eu sei que uma comparação pode se levar a verdadeiro ou falso, mas se eu quiser comparar mais de uma coisa, por exemplo, eu quero saber se A é maior que B e também A maior do que C. Aí nós já entramos nas expressões lógicas, que são expressões usadas para comparar valores, variáveis e expressões do tipo lógico, tá? Os operadores que a gente vai ver aqui agora são o e, o ou e o não. E o resultado da operação com e, ou e não, ele é dado pelo que a gente chama de tabelas de verdade. Então a gente vai ter que estar bem ciente dessas tabelinhas aí, tá? Como é que ela funciona, essa tabelinha? Como é que a expressão lógica com e funciona? Funciona assim, ó. Se você tem A é verdadeiro. Se você tem B é verdadeiro, então o resultado de A e B vai ser verdadeiro. Agora, se A é verdadeiro e B é falso, o resultado de A e B é falso. Reparem, A e B só é verdadeiro quando tanto A quanto B forem verdadeiro. Se eu tiver algum falso ali, se A for falso ou se B for falso, o resultado vai ser falso. E A ou B? A ou B tem a seguinte ideia, pessoal. Se eu tenho ou A ou B verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. Agora, o ou, ele só vai ser falso quando tanto A quanto B for falso. E o não? O não, ele nega o valor da minha
variável da minha expressão lógica. Então, se A é verdadeiro, não A é falso. Se A é falso, não A é verdadeiro. Tá bom? Muito importante que vocês estejam atentos a essa tabelinha do e, do ou e do não, tá? Isso é muito utilizado. Muito bem. Agora, estamos na condição de falar do comando se, porque o comando se, ele usa uma condição. Olha só, o comando se funciona assim. Você coloca a palavra-chave se, entre parênteses, a condição. Aí vem então. Então, se a condição for verdadeira, então todos esses comandos que vocês estão vendo aí, até o fim se, que é uma palavra reservada, vão ser executados. Agora, se a condição for falsa, todos esses comandos aí não serão executados, ok? Então a regra aqui é, os comandos só serão executados se a minha condição for verdadeira. E o que é essa condição? O que acabamos de ver é uma expressão lógica, é uma expressão que leva a verdadeiro ou falso. É uma expressão que ela vai ser construída com operadores relacionais, comparando coisas igual, diferente, maior, menor, igual, ou combinando uma expressão dessa, que leva a verdadeiro ou falso, com outra expressão, usando e, ou e não. Ok? Vamos lá. Vamos para um exemplo para reforçar essa ideia, tá? E nesse exemplo, o que nós vamos fazer? Vamos lá, passo a passo. Primeira coisa, nós vamos declarar uma variável, nota. Esse programa, a gente vai pedir a nota de um aluno e verificar se ele obteve a nota para passar, que é 7. Se ele obteve, nós vamos mostrar uma mensagem, ok? Então, mais uma vez, aquele par de comandos, escreva, entre com a nota do aluno, ponto e vírgula. Escreva, entre com a nota do aluno, chama o comando, leia, nota, ok? Sempre que você for pedir uma variável, geralmente você vai ter esse par, escreva, entre com o valor da variável, leia a variável. E aí, olha só, vamos colocar um outro comando, escreva, para dizer o seguinte, olha, vamos verificar aqui a nota do aluno, perfeito? Por quê? Porque o comando do se, reparem, ele é executado ou não. Ó, se abriu parênteses, a condição tem que estar entre parênteses. Qual é a condição? Nota maior ou igual a 7. Se a nota for maior ou igual a 7, então escreva. Aí ele vai colocar uma mensagem. O aluno foi aprovado, ok? E se a nota, e se essa condição for falsa? Aí essa mensagem não vai ser exibida na tela, ok? Vamos lá, fim do se, e agora vamos executar o nosso programa. Perfeito? Entra com a nota do aluno. Vamos digitar uma nota ali, ok? Muito bem. A condição foi verdadeira? Muito bem. Foi verdadeira, não é? Então ele mostrou a minha mensagem. E se eu entrar um outro valor para a condição ser falsa? Reparem, ele não mostrou aí o comando que está lá protegido pelo se, tá bom? Ponto importante então, o se é usado para restringir a execução de comandos. Que legal! Agora eu consigo usar um artifício para poder dizer se um comando vai ser executado ou não. Tá aí o nosso programinha, tá pessoal? Que a gente acabou de executar e os resultados na tela. Gostaria que vocês reproduzissem esse programa aí no computador de vocês. Muito bem. Vamos olhar para um outro caso. O se com se não. O que mudou aqui? Olha só, o se com se não, ele é bem interessante. E a ideia do se com se não é a seguinte. Se a condição for verdadeira, eu vou executar esses comandos aqui. Agora, se a condição for falsa, eu vou executar esses outros comandos. Então, eu vou executar uma coisa ou outra. Tá bom? Essa é a ideia do se. Então, o que mudou? O que mudou ali é que você vai escrever se, então, aí ó, você vai colocar os comandos do se, e aí vem um se não.
e os comandos do se não. E lá embaixo você fecha o se com um fim se. A regra que é, os comandos do se vão ser executados se a condição for verdadeira. E os comandos do se não vão ser executados se a condição for falsa. Eu executo uma coisa ou outra. Muito bem, vamos pegar o nosso programinha anterior, que a gente mostrava se o aluno foi aprovado ou não, e vamos só modificar ele. Vamos pegar ali o nosso se, ok? E vamos estender ele. Vamos só colocar aqui o se não. Então, se a nota for maior que 7, ele vai escrever que o aluno foi aprovado. Se não, ele vai escrever uma outra mensagem. Ok? Reparem, o programa vai executar ou uma coisa ou outra. Tá? Então, escreva: o aluno não obteve a nota mínima. Tá? E aí, temos então o nosso se com se não. Rodando o programinha de novo, tá joia? Se a condição for verdadeira, ele vai mostrar um valor. Se a condição for falsa, ele vai mostrar outro valor, outra coisa impressa na tela. Perfeito? Olha lá o resultado, vocês podem observar esse comportamento. Muito bem, tá aí o programinha. Também fica como tarefa de casa vocês rodarem esse programinha aí na máquina de vocês, tá? Se quiser rodar esse programinha no modo debug, melhor ainda, aquela execução passo a passo. E vai acompanhando aí o que o programa está executando. Olha só, uma coisa interessante é, fazendo um comparativo, reparem lá em cima, tá? O se com se não, se a nota for maior ou igual a 7, ele faz uma coisa, se não faz outra. Isso aí é o equivalente a 2 sis. Você poderia reproduzir esse mesmo comportamento escrevendo: se nota for maior ou igual a 7, então escreva: o aluno foi aprovado. E fechar ali o seu se. Ou você poderia colocar um outro se. Se a nota for menor ou igual a 7, escreve uma outra mensagem. Tá joia? Bom, eu acho o se com se não mais simples. E eu recomendo vocês a utilizar essa abordagem. Bom, muito bem. Nesse exemplo, o que nós vamos fazer? Nós temos aí 3 variáveis. E o objetivo é calcular qual é a menor das 3 variáveis. Aqui já tem um esqueleto de código que solicita o valor das 3 variáveis. E o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar na variável menor o menor dos valores e vamos mostrar na tela. Já temos aí um esqueleto de código para a leitura das variáveis. Vamos agora colocar a lógica com o se, ok? Então eu coloquei lá o comando se, então entre parênteses, agora entre parênteses eu vou colocar a condição. E a condição para determinar o menor valor é, horas, se A for menor que B e ao mesmo tempo A for menor do que C, horas, eu sei que o menor valor é A. Então eu vou colocar menor recebe A. Se isso não for verdadeiro, eu sei que A não é o menor valor, pode ser B ou C. Então eu vou colocar, se não, se B for menor do que C, então, horas, o menor vai ser B. Percebam a ideia, pessoal. Se A não é a menor é B ou C. Comparei B com C, guardei menor igual recebe B. Caso contrário, menor igual recebe C, ok? Agora reparem, eu abri 2 sis, então tem que colocar lá fim do se, ok? E finalmente eu coloco aí uma mensagenzinha. O menor valor é, e aí eu mostro qual é o menor valor deles, certo? Então tem o meu comandinho escreva, menor, fecha parênteses, ponto e vírgula, e aí, se a gente rodar, vão colocar ali 3 valores, ok? E o programinha vai calcular e mostrar qual é o menor valor, ok? Aqui vocês têm o código, tá? E o exemplo que a gente rodou também fica como tarefinha de casa para vocês executar esse programa. Muito bem, vamos falar de um último comando, tá? É o comando escolha. O comando escolha, ele na verdade corresponde a vários comandos se. E você vai usar ele quando você tiver
a seguinte condição. Olha, quando você tiver vários se's, olha, se uma variável estiver guardando, por exemplo, ó, se a minha variável estiver guardando um valor 1, então faça isso. Agora, se a minha variável estiver guardando valor 2, faça isso. Ao invés de usar vários se's, você pode usar o comando escolha, que tem essa sintaxe aí. Você escreve escolha, abre parênteses, seu identificador, sua variável, aí coloca caso valor 1, os comandos que vai executar. Se a sua variável for igual ao valor 1. Interrompa. Muito importante esse interrompa, tá, pessoal? Porque senão ele vai continuar executando os valores os comandos do caso valor 2, tá bom? Então você tem um caso para cada valor que a sua variável pode assumir. E se ela assumir qualquer valor diferente desses, ele cai ali no outro caso e executa aqueles comandos. Temos aqui então um exemplo de programa, tá bom? Onde você, esse programa, de acordo com uma variável que eu defini, que é mês, vai olhar, se o mês for 1, escreva, olha, você escolheu janeiro, parou ali. Se o mês for 2, ele vai mostrar, você escolheu fevereiro. Se o mês for 3, vai mostrar março e assim por diante. Se você digitou qualquer valor que não esteja ali entre os cases, ele vai mostrar, ainda não foi implementado, ok? Fica como tarefinha para vocês rodar esse programa e aí colocar, quem sabe, o valor, os outros meses aí de 4, 5, 6, 7 até 12, ok? Muito bem, com isso finalizamos essa aula. Agradeço vocês e até a nossa próxima aula.